Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso curso, aula 3 de Planejamento Financeiro Pessoal. Nós vamos falar nessa aula sobre ativos e passivos. Bem, não se desespere, o assunto pode parecer um pouco complicado, né? Ativos e passivos, vamos entrar em assuntos contábeis, mas não. Nós estamos trazendo o assunto de uma maneira bem simples, bem objetiva, direta e rápida para que você possa realmente ir à essência dos conceitos, para que você consiga entrar em ação e mudar o curso aí da sua vida financeira. Tá certo? Então, vamos lá. O que são ativos e passivos? Dentro da visão contábil, ativos são bens e direitos, e passivos são obrigações. Quando nós falamos em ativos e passivos, nós estamos pensando aí num balanço patrimonial. Eu acredito que você já deva ter visto um balanço patrimonial, né? Se não viu, é bem simples, entre aí no Google, depois e digite balanço patrimonial. E você vai ver aí o exemplo, você pode tentar um balanço patrimonial sintético, né, alguma coisa assim, para que você possa pelo menos entender o que é um balanço patrimonial. Mas, basicamente, ele é composto do lado esquerdo do balanço dos ativos, que são os bens e direitos, né, então isso do lado esquerdo do balanço, e do lado direito do balanço os passivos, que são as obrigações. E tem depois, no finalzinho do lado direito, o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Nada mais é do que a diferença, ou seja, entre os bens e direitos menos as obrigações. Traduzindo numa fórmula bem simples, o patrimônio líquido é tudo aquilo que você tem, ativos, menos aquilo que você deve, passivos. Tá ok? Ou seja, é o que sobrou para você. É o patrimônio líquido. A essência é a mesma para as empresas. Então, num balanço patrimonial, as empresas também têm ali os seus bens e direitos, menos as suas obrigações e o patrimônio líquido, ou seja, aquilo que sobrou para os sócios. Por que é importante nós termos o entendimento deste balanço patrimonial? Porque a partir daqui você vai entender qual é realmente o seu patrimônio líquido, aquilo que sobra para você. Muitas pessoas têm um falso entendimento de que, por exemplo, comprei um carro, eu tenho então um patrimônio. Eu comprei uma casa, um apartamento, eu tenho um bem, um patrimônio. Mas as pessoas se esquecem de que este patrimônio ele é dividido em ativos e passivos, ou seja, bens e direitos e obrigações. A partir do momento que você comprou, vou dar aqui um exemplo simples, você comprou um carro e você financiou esse carro, o que aconteceu? Vamos supor que você comprou um carro aí de 50 mil reais, um carro 0 km, pagou 50 ou 60, pagou 50 mil reais. Mas se você comprou este carro financiado, você vai pagar por este carro 75 mil reais. Então, o que acontece? Qual é a realidade sua patrimonial? Você compra um carro de 50, mas você teoricamente deve 75. Daqui 4 anos, 5 anos, quando você vender esse carro, você vai vender esse carro provavelmente por 25 mil reais. Porque esse carro sofreu então uma depreciação. Né? É um outro termo contábil, mas é fácil de entender. Se depreciou, se desgastou. Então você compra um carro por 50, vende por 25. Mas você paga 75. Então o que aconteceu na nossa conta aqui financeira? Você simplesmente jogou fora um carro zero. Por quê? Porque se você pagou 75 e vendeu por 25, você perdeu exatamente 50 mil reais, que é o valor do carro. Você simplesmente teve uma perda de 50 mil reais no seu patrimônio. Então, eu gostaria que você entendesse o conceito de ativos e passivos, porque quando nós falamos contabilmente em ativos e passivos, nós estamos pensando em bens e direitos e obrigações, mas quando nós temos uma ótica financeira, uma ótica de investidor, nós precisamos avaliar ativos que nos proporcionam rendimento. Não existe esse termo na contabilidade, mas uma empresa, quando ela adquire um ativo, o objetivo de uma empresa adquirir um ativo é que aquele ativo vai lhe render, né, receitas futuras. Então vou dar um exemplo. Uma empresa comprou um caminhão. Qual o objetivo de uma empresa comprar um caminhão?
Aquele caminhão vai servir para o transporte das mercadorias que ela está vendendo, de entrega, ou é uma transportadora, é o próprio meio com o qual a empresa obtém as suas receitas. Então, quando uma empresa compra um ativo, o objetivo é, através daquele ativo, obter receitas. E aí, muitas vezes, a gente internaliza esse conceito, mesmo que de uma forma indireta, e a gente pensa conosco, né? Puxa, eu vou comprar um carro porque eu estou adquirindo um patrimônio. Não, você está comprando um carro por 50, se for financiado você vai pagar 75, e quando você vender, você está vendendo por 25. Ou seja, quando você adquire um carro, e não tem nada de errado em fazer isso, mas você está, na verdade, obtendo uma despesa para o seu conforto. E de repente até para a sua necessidade. Se você trabalha com vendas, se você é um representante comercial, talvez você até precise de um veículo porque é o seu ganha-pão, né? Mas, na maioria dos casos, nós temos, na verdade, um carro, eu tenho um carro, e não há nada de errado nisso, mas o problema é que ele é uma fonte de despesa, ele não é um ativo que eu tenho, né? Esse é um conceito, assim, um pouco diferente sobre a ótica do investidor. Você não vai achar esse conceito em livros de finanças, em contabilidade, né? Talvez, se tiver aí algum contador que esteja me ouvindo, você vai achar que eu não entendo de contabilidade, né? Não é isso, eu sei que esse conceito não existe, mas o que eu quero transmitir para você é uma visão diferente, uma visão sobre a ótica de investimento. Se você deseja comprar ativos, você precisa adquirir ativos que lhe gerem receita. Um exemplo, você pode comprar um título do Tesouro, você pode comprar um título do CDB, você pode aplicar num fundo de investimento, você pode, então, adquirir um imóvel que lhe proporcione uma renda de aluguel, tá certo? Aí sim você está adquirindo ativos que lhe proporcionam uma receita, você está adquirindo ativos que lhe dão um rendimento sobre o seu investimento. Isso é extremamente importante porque você precisa mudar a ótica de quem está trabalhando para quem. Talvez hoje você esteja trabalhando para pagar as contas. Você trabalha para pagar o financiamento do carro, você trabalha para pagar um consignado porque fez uma viagem, porque comprou eletrônicos, porque comprou roupa. Talvez você trabalhe mais ainda para pagar o financiamento da casa, a escola das crianças e etc., né? Não sei qual é a sua realidade, mas você precisa mudar a ótica e pensar em investir para que o rendimento dos seus investimentos trabalhe por você. Para que você consiga, sim, comprar um carro, para que você consiga comprar uma casa, que você consiga comprar aquilo que você deseja através do rendimento que você tem dos seus investimentos. Tá certo? Esse é o conceito que eu gostaria que você mudasse. E eu gostaria então que você fizesse um exercício ao final dessa aula muito simples. Desenhe um balanço patrimonial. Na verdade, um balanço patrimonial nada mais é do que você pegar uma folha de papel, dividir ela ao meio. Do lado esquerdo você vai colocar tudo aquilo que você tem, os seus bens e direitos. Então eu tenho uma casa avaliada em tantos mil, eu tenho um carro avaliado em tantos mil, né? E do seu lado direito você vai colocar acima as suas obrigações. Então essa casa é financiada, então eu devo tanto ainda da casa. O carro, ele vale, vamos supor, você comprou o carro zero, já pagou a metade, mas você ainda deve a metade. Então quanto que eu devo? Você vai colocar o valor que você deve aqui. E vai colocar o valor de mercado, né, dos seus bens e direitos, obviamente. Se você tem um dinheiro no banco aplicado, se você tem um carro, você tem uma casa, você coloca isso tudo em valor de mercado e veja quais são os seus ativos. Do lado direito, as suas obrigações. Ainda devo tanto do carro, ainda devo tanto da casa, ainda devo isso, devo aquilo, devo um consignado. Quanto você deve? E a diferença entre aquilo que você tem e aquilo que você deve é justamente o seu patrimônio líquido. É isso que você realmente possui, aquilo que sobrou. Tá ok? Depois deste exercício, né, onde você vai olhar realmente qual é o seu patrimônio, quanto você tem, você vai, abaixo do seu balanço então patrimonial, você vai escrever desses ativos quantos lhe rendem uma receita mensal. Então se você tem um investimento num CDB, né, e ele te rende quanto mensalmente? Você tem um carro,
quanto este carro lhe proporciona de despesa mensalmente. E aí você vai poder ter uma comparação, então, se os seus bens e direitos, ou seja, se os seus ativos estão lhe rendendo mais receitas ou mais despesas. Você tem ativos que lhe proporcionam receita? Ótimo, né? Como investimentos, uma casa de aluguel e etc. Ou você tem ativos que lhe proporcionam só despesas, como um carro. Faça esse exercício, ele é extremamente importante, porque nas próximas aulas nós vamos entrar em outros assuntos, como por exemplo o orçamento, e você vai começar então a avaliar quais são, né, os seus critérios de gasto, como você está alocando os recursos que você ganha, para que você consiga realmente reorganizar a sua vida, para que você mude a condição de, ao invés de trabalhar para ter dinheiro para pagar os compromissos, não. O dinheiro que você guardou lhe rende rendimentos mensais que proporcionam a possibilidade de você comprar aquilo que você gostaria. O nosso desejo é que você tenha muito sucesso, que você continue conosco nesse curso, para que a gente consiga mudar realmente a sua vida financeira para se tornar um investidor. Obrigado e um abraço e até a próxima aula.